E eu não estava sabendo de nada. Pode se assentar, toma o seu lugar. Estou até meio perdido onde que eu estava mesmo. Gente, as crianças são... Eu gosto demais de criança, gente. A simplicidade, né? A humildade deles é muito gostosa, né? Eu acho que é por isso que Jesus fala que se a gente não se tornar como criança, a gente não entra no reino dos céus, né? Eles são muito humildes, eles são muito tranquilos, eles são muito espontâneos, não é? São inocentes, puros, coisa linda, viu? Exemplo para nós, né? Exemplo para nós. A gente deve crescer na maturidade, na idade, mas a gente não deve perder essa essência das crianças, né? Essa essência de amor, de humildade que eles têm. Muito bem, querido, eu tenho alguns avisos que eu preciso passar para os irmãos, para depois, logo em seguida, a gente ir à palavra de Deus. E então quero lembrar, vamos à proclamação do mês de junho? Proclamação do mês de junho. Não sei se você guardou o versículo ou não, mas esse é o versículo que está conduzindo os nossos dias do mês de junho. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Essa palavra está lá, em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida e Ele sabe muito bem que plano é esse. E o plano de Deus, você pode olhar no teu dia a dia e de repente achar que está tudo difícil, tudo complicado, tudo meio bagunçado, mas fica tranquilo. O plano que Deus tem para você, ele é perfeito. E ele é um plano de bem. Mas pastor, está tudo esquisito na minha vida hoje. Não se preocupa. Não se preocupa. Tenha calma e paciência. Confia no Senhor. Espera nele, como nós lemos no Salmo. Porque no momento certo, na hora certa, ele vai se revelar e se revelar aquele que ajuda, aquele que transforma, aquele que cumpre em você o chamado e o desejo do coração. Amém, querido? Então, guarde esse versículo para o seu coração. Vamos ler juntos? Podemos ler? Vocês enxergam bem aí ou não? Sim. Até pus meu óculos aqui, ó. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual o anseio do seu coração nessa manhã? Deus está trabalhando para te dar esse anseio, para cumprir no teu coração esse anseio. Amém? Nós temos outro aviso importante, a nossa célula tem acontecido todas as quintas-feiras, é um tempo muito bom, muito gostoso, você não pode ficar de fora. Adri, vem cá um pouquinho, filho. Só arruma o celular para cá, por favor. Você não pode ficar de fora. Toda quinta-feira nós temos a nossa célula e tem sido um tempo muito abençoado. Nós estamos fazendo um estudo muito profundo sobre o tabernáculo de Moisés e a figura de Cristo no tabernáculo de Moisés. Então você vai ver ali Deus revelando o seu próprio Filho desde o Antigo Testamento até hoje. Então, se você não está participando, participe, né? Vai ser essa semana, vai ser lá na casa da Leandra e do Rodrigo, né? Nós vamos estar lá. Então, quinta-feira, 7h30 da noite, você é nosso convidado, tá bom? Apareça, compareça. Vai ser um tempo muito gostoso, vai ser um tempo muito bom. Outra coisa interessante aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que já foi envolvido com o Ministério de Música, você que já participou, você que já toca algum instrumento, você que já fez parte de um grupo de louvor, de adoração, sábado que vem, dia 15, no sábado, dia 15, às 5h30 da tarde, nós vamos ter um workshop aqui sobre louvor e adoração. E eu queria abrir, para que todos tivessem a participação, aqueles que quiserem, aqueles que têm algum envolvimento com música, aqueles que gostam do louvor, da adoração e quiserem participar, está aberto para a participação de todos, tá? Vai estar conosco aqui a pastora Fernanda. A pastora Fernanda, ela é uma jovem abençoada, ela estudou muitos anos na Hillsong Music e ela está vindo do Brasil para dar um treinamento com o pessoal lá no Texas. E aí nós conseguimos, ela é amiga nossa, ela é da nossa igreja lá no Brasil, nós conseguimos trazê-la do Texas para cá também.
e aproveitar que ela já estava por aqui e ministrar também para o nosso coração, para a nossa vida. Então no sábado ela vai estar aqui dando esse workshop, você pode participar. Quem vai fazer essa inscrição? Tu? Muito bem. Então você procura minha esposa no final do culto, dá seu nome para ela, participa no sábado que vem, 5h30 da tarde. Não tem custo, não? Não? Olha aí, o custo é o seu tempo, é o seu dia, é o seu momento. Não é? E assim, só para vocês saberem, né? A pastora Fernanda vai estar ministrando então o workshop no sábado, e no domingo ela vai estar conosco no culto. Ela vai estar pregando e vai estar ministrando louvor também, claro, para abençoar a nossa vida. Ela é uma ministra abençoada, nós queremos aproveitar o tempo dela aqui, e ela vai estar pregando também, prega muito bem, uma moça abençoada, você vai ser abençoado com toda certeza. Então domingo, sábado e domingo que vem nós temos esses 2 eventos especiais acontecendo. Então participa, vem você, faça parte, né? Vem estar conosco e vem ser edificado e, claro, aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que Deus quer de nós, no nosso louvor e na nossa adoração, tá bom? Muito bem, nós estamos preparando para setembro um passeio. Quem conhece o teatro lá de Lancaster? Quem já foi lá em Lancaster no teatro? Muito bem, uma grande maioria não conhece, né? Lancaster tem um teatro que... Quem já foi na Broadway? Alguma coisa da Broadway? Alguns, ok, muito bem. Ele põe a Broadway no chinelo. Põe a Broadway no chinelo. É uma apresentação tipo Broadway, só que é só sobre passagens bíblicas. Então conta a história. Em setembro, qual que vai estar vigente? Você sabe, não? Daniel. Então vai estar contando a história de Daniel. Então é um teatro ao vivo ali. Gente, tem animal, tem cenário, tem luzes, tem um teatro enorme. Aquele teatro cabe mais de 5.000 pessoas. E lota. E nós queremos ir para lá em setembro, junto com a igreja, tirar um sábado e fazermos um passeio bem especial. Então, eu queria que você, no final do culto, procurasse a Cris. A Cristiane está cuidando de tudo, ela está já em contato. Levanta a mão aí, Cris, para a turma ver você. Isso, pronto. Não é? Essa multidão muito grande, ninguém vai te ver aí. Não é? Então, você procura a Cris no final do culto, ela está preparando tudo, ela já está entrando em contato, a gente já definiu o tamanho do grupo para a gente reservar o espaço. E tem que ser com antecedência, gente, porque, olha, some os ingressos, some. A última vez que eu fui, eu não consegui sentar do lado da minha esposa. Pra você ter uma ideia, eu tive que sentar numa fileira, ela sentou as 2 fileiras para frente, porque não tinha mais lugar junto. E sem brincadeira, eu sentei assim, naquela última cadeira, na porta, assim, ó. Eu fui a última pessoa a entrar e sentar ali, dali eu saí e fui para a porta, que não tinha lugar para sentar. Então, é muito bonito, é muito bom. Depois você pode pesquisar na internet, chama Sound and Sights. Sight and Sounds. Eu não sei falar, tá bom, gente? É isso aí que chama aí, entendeu? Lancaster, assim, Teatro Cristão em Lancaster, lá no teu Google que você vai ver, é coisa linda, vale a pena, não é muito caro. Olha, é um passeio maravilhoso. Você tira um dia assim para fazer um negócio que é top, tá bom? Então prepara teu coração aí, setembro nós vamos para lá. É isso? Mais algum aviso? Hã? Não, depois a gente passa aí. Muito bem. São esses os avisos então que a gente tinha, que nós tínhamos. E agora nós vamos à palavra do Senhor. Está tudo certo? Eu estou meio perdido. Que questão com as surpresas aí para mim? Eu estou meio, né? A Juraci mandou avisar então que no final do culto tem bolo para o pastor. Oh, meu Deus. Ah, não é pro pastor? Ah, é para todo mundo? Ah, não, pensei que era para mim, para levar para casa aí. Então tá todo mundo convidado a comer um bolinho comigo no final do culto aí. Maravilha, tá todo mundo convidado então. Muito bem, as crianças vão sair, já estão saindo, e nós vamos à palavra do Senhor então. Você está pronto para receber a palavra do Senhor? Amém? Amém. Põe o nosso tema do mês aí, querida, por favor. No mês de junho, nós estamos falando sobre fôlego de vida. Neshama, presença do Espírito para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa casa. Então, eu quero trazer
estudo hoje para você, essa palavra de Deus hoje para você, que vai de encontro a uma necessidade que nós temos, não é? Eu tenho uma palavra para o teu coração hoje que vai de encontro àquilo que nós estamos vivendo nesses dias, vivendo nesses últimos dias, nessas transições que a vida está tomando, não é? É necessário, nunca foi tão necessário receber de Deus este fôlego de vida, este impulsionar do Senhor para nos levar adiante, para nos levar além, para irmos cada dia mais próximo dele. Amém? Amém. Muito bem. Quantos de nós aqui, eu tenho uma pergunta para você. Quantos de nós aqui hoje, não precisa levantar a mão, tá? Não precisa responder, só pensa comigo. Quantos de nós aqui hoje estamos nos sentindo esgotados mentalmente? Fisicamente, às vezes, sem força. Sem esperança, às vezes, de melhora. Ou com baixa expectativa de futuro. Se sentindo cansado com a vida, com o lugar que você alcançou na vida, onde você está hoje. Honestamente falando, não precisa levantar a mão. Apenas pense e responda honestamente para você mesmo. Como você está se sentindo nesses dias? Isso é chamado de sequidão. Estado de sequidão. Às vezes nós entramos no estado de sequidão. A palavra mais nova hoje, mais moderna, é burnout. Não é? A pessoa está tão estressada, tão ligada em tudo, que ela começa a ter um burnout. Ela começa a queimar-se toda e consumir até o fim das suas energias, e depois ela fica estagnada porque ela não consegue fazer mais nada. Não é? Estresse. Nós cristãos estamos acostumados a chamar esses momentos de vale. Pastor, estou no vale. Pastor, estou num deserto. Não é? É assim que a gente fala ou não? O crente usa esse palavreado, né? Pastor, estou numa prova. Quantos de nós às vezes passamos por situações assim? É muito comum. É muito comum. Às vezes mais comum do que a gente gostaria, né? Gostaríamos mais de estar no monte do que no vale, né? Sorrindo do que sendo provado. Mas às vezes a prova chega, o tempo do vale chega, o tempo do deserto chega. E nós temos que estar preparados para isso. Mas como a gente vai sair disso? De que forma nós vamos enfrentar isso? Isso quem vai nos ajudar é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, porque deserto, prova, vale, na verdade é a melhor escola que a gente tem. A melhor escola que nós podemos ter é as lutas, as situações difíceis. Isso traz aprendizado. Isso traz para nós crescimento. Eu conversava com a Graça agora no começo do culto, falávamos sobre algumas situações e falávamos como a gente passa por lutas na vida, a gente aprende e cresce mais. A gente se torna mais forte. A gente se torna pessoas melhores. Então, nem sempre um vale, um deserto ou uma prova é algo ruim. Ruim porque a gente não gosta de passar por lutas. Mas podemos sair da prova, do vale, do deserto, melhor do que entramos. Melhor do que entramos. O povo passou 40 anos peregrinando no deserto, quando saiu do Egito, não é? Mas saíram do Egito escravos, chegaram em Canaã guerreiros. Houve uma transformação durante o tempo que eles passaram no deserto. Saíram do Egito com aquele sentimento de escravo, de serem pequenos, de não terem forças, de, no meio do deserto, desejarem voltar para trás, desejarem os melões e as cebolas do Egito. Eu acho que lá no Egito tinha aquela cebola do Outback, sabe aquela fritinha, que é gostosa, aquela né? Que você come. Deve ser daquela para a turma desejar voltar para comer cebola no Egito. Deve ser daquela lá. Aquela lá eu gosto. Não é? Lá na... Como é que chama aquele restaurante? Texas Roadhouse. Já foram lá? Lá eles fazem essa cebola também. Boa, muito boa. Muito boa. Deve ser dessas cebolas que Faraó mandava fazer para o povo. E o povo tinha saudade. Mas o povo no meio do deserto tinha saudade. Queria voltar para o Egito. Queria voltar para o tempo de escravidão. Porque não quiseram enfrentar as lutas do deserto. O aprendizado do deserto. Então deserto, prova, vale, isso traz para a gente aprendizado, crescimento. Então, no momento de vale, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento onde as circunstâncias parecem contrárias àquilo que eu quero viver, não quer dizer
que está ruim. Eu tenho 3 opções diante de uma situação como essa. Diante do deserto, do vale, eu tenho 3 opções. Eu posso murmurar por causa da situação e me tornar um derrotado, que foi o que o povo fez no meio do deserto. Começou a murmurar contra o Senhor e murmurar contra Moisés e murmurar, até que foram mortos muitos deles, por conta da murmuração. Ou eu posso tomar uma outra decisão. Eu posso paralisar. Há pessoas que na hora de uma dificuldade, de um problema grave que chega, ela trava, paralisa, não consegue fazer nada. Ela não consegue pensar, ela não consegue reagir, ela não consegue tomar uma decisão, ela trava e acaba desistindo por conta do medo. Porque a dor de seguir, às vezes, é mais forte do que a vontade de vencer. E aí, por conta da dor, a gente se entrega, a gente para, a gente desiste no meio do caminho. Ou você pode ter uma terceira atitude. Você pode murmurar, você pode paralisar, ou você pode aprender com a situação e crescer com ela. E esse é o objetivo do deserto, esse é o objetivo da prova, esse é o objetivo do vale. O vale não é um tempo de perda, o vale é um tempo de aprendizado. E eu quero ler um texto hoje que fala sobre um vale. Um profeta que no meio de um momento difícil que ele estava vivendo, Deus o leva para o meio de um vale, e lá nesse vale, Deus fala com ele. E ele muda a sua atitude, a sua forma de agir, e através daquilo que Deus dá direção para ele, ele transforma o ambiente daquele vale onde ele estava vivendo. Então, querido, eu e você, nessa manhã, se nós nos colocarmos na presença de Deus e dermos ouvidos àquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos mostrar, ainda que seja no vale, ainda que seja num deserto, ainda que seja num momento de prova, se nós ouvirmos a voz do Senhor, seguirmos a direção que Ele está nos dando, com certeza o ambiente onde nós estamos, seja ele qual for, será transformado pelo poder, pela palavra e pela força que há em nosso Deus. Amém? Você crê que essa situação que você está vivendo, ela pode ser transformada pelo Senhor? Amém. Amém. Muito bem. Então o tema da mensagem de hoje é: seja o profeta no meio do seu vale. Amém. Seja o profeta no meio do seu vale. Vira para a pessoa que está do teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas eu também gosto. Né? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: seja o profeta no meio do seu vale. Amém? Sábio. Eu sei. Acabei de entender. Muito bem. Essa mensagem de hoje ela tem o objetivo de abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos para o lugar profético. Para abrir os seus olhos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Para elevar um pouco a sua fé e te mostrar claramente que Deus quer. Ele quer, gente, Neshama. O que é Neshama? Vocês lembram ou não? Fôlego de vida, sopro de vida. Então eu quero dizer para você que nessa manhã, claramente, Deus quer soprar um novo fôlego na sua vida, para devolver para você a força, a garra, o poder para vencer o seu inimigo, para resgatar aquilo que está perdido e restaurar aquilo que está quebrado e trazer à vida aquilo que talvez até já morreu. Há um poder de Deus, há um fôlego de vida de dentro de Deus, que sai de dentro do Senhor e quando entra em nossa vida, traz vida. Traz vida, traz poder, traz autoridade. Agora, para eu viver isso, eu preciso estar pronto e preparado para aquilo que Deus quer fazer. Eu preciso me colocar no lugar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode fazer comigo. Eu tenho que ser, como nós dizemos agora, o profeta no meio do meu vale. Eu tenho que ser o profeta no meio do meu vale. É muito fácil para nós esperarmos que alguém seja profeta. Muitas vezes nós saímos de casa, eu já fiz isso, indo para a igreja e falando assim: Senhor, usa um irmão para falar comigo hoje. Senhor, usa um profeta para falar comigo hoje. Senhor, que aquele irmão venha orar comigo hoje, me dê uma palavra. Não é? A gente sai de casa às vezes pensando assim. Mas às vezes Deus quer que eu e você
sejamos o profeta no meio da nossa luta. O seu profeta no meio do seu deserto. O profeta no meio da prova. O profeta no meio do vale. E ele vai nos ensinar isso de uma forma muito interessante. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Creio que muitos de vocês já o conhecem, já o leram muitas vezes, e claro, já ouviram pregações e mensagens acerca desse texto. Eu quero ler do capítulo 37, do versículo 1. Vamos ler até o versículo 10. A história continua, mas nós paramos por aqui. Depois a gente volta e lê mais alguns detalhes. Amém, queridos? Vocês encontraram? Amém. Podemos ler? Muito bem. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Feche seus olhos um minuto. Nosso Deus, que nesta manhã a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Que aquilo que o Senhor tem preparado e quer falar conosco, que nós estejamos atentos, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente, Senhor, esteja aberta e preparada para receber do Senhor nesta manhã a Tua palavra, Pai. Abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, abra nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, ouvir e receber aquilo que dos céus vem para a nossa vida nessa manhã. Usa, Senhor, a vida do Teu servo, usa a minha vida, usa o meu coração, fala através de mim e visita, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos nesta manhã. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Então veja, nós vemos aqui o profeta sendo levado pelo Senhor a um vale de ossos secos. A um vale que ele vai dizer: fui colocado no meio de um vale. E ele estava cheio de ossos, muito numerosos, ele diz, e eles estavam sequíssimos. Sequíssimos eram esse vale, e ali havia muitos e muitos ossos. Veja, como nós falamos, o vale, o deserto, a prova, nem sempre é um lugar ruim. E nem sempre você vai parar numa prova porque você cometeu um pecado, porque você fez um erro, ou porque algo está errado em sua vida. A Bíblia diz que Deus tomou esse profeta e levou
ele para o meio daquele vale. Às vezes Deus quer nos levar a um lugar onde Ele quer trabalhar com o nosso coração. Então você precisa aprender e entender. Não entra na murmuração. Nem pense que esse lugar é um lugar que não tem saída. Ou que essa situação que você está vivendo é uma situação onde você não consegue resolver. Ou não tem solução, ou não tem como mudar isso. A verdade é que Deus às vezes nos leva e nos coloca em lugares que Ele deseja trabalhar com as nossas vidas. Então às vezes somos levados a lugares que não achamos muito bonito. O profeta disse, olha, fui parar num vale, estava cheio de ossos secos. Era um cemitério a céu aberto, irmão. Um cemitério a céu aberto. Provavelmente houve muitas guerras ali naquela região. Muitas guerras. E a Babilônia, por 3 vezes nessa época, tentou entrar em Jerusalém. Na última, ela entra e destrói o templo, construído por Salomão. E, provavelmente, ali era um espaço onde houve uma guerra. Onde houve um exército que foi derrotado ali. Onde pessoas, numa guerra, morreram. E ficou ali aqueles ossos, aqueles corpos, aquelas pessoas que perderam. Por algum motivo foram derrotadas. Havia ali um exército derrotado. Um campo de ossos, secos já, porque já há muitos anos estavam ali. Mas Deus pega aquele profeta, tira do seu lugar de conforto, de tranquilidade, tira da sua situação tranquila e de repente coloca aquele profeta no meio de um vale de ossos secos. E às vezes, como aquele profeta, nós queremos fazer uma pergunta para Deus assim, Deus, por que eu vim parar nesse lugar? Por que essa situação chegou na minha casa? Por que lá no meu trabalho está dando esse problema todo? Por que lá na minha empresa, na minha companhia, as coisas estão complicadas? Às vezes, somos levados a lugares que não queremos ir. E quando estamos lá, a tendência é começar a murmurar. É reclamar. Às vezes desistimos, porque achamos que a situação não tem solução. Mas hoje, nessa manhã, eu vim dizer para você que tranquilize o teu coração, porque Deus ainda tem um sopro de vida para soprar em nossas vidas, para trazer para nós um vento do Espírito que vem para resolver, que vem para limpar, que vem para transformar a minha e a sua situação. Amém, querido? Muito bem. Quando nós vamos para um lugar como esse, nós temos que entender. A visão do profeta, ela era desesperadora. Ele estava de boa, né? Como ele diz, eu estava tranquilo, mas de repente a mão do Senhor veio sobre mim. E no Espírito Ele me levou e me colocou neste lugar de morte. Nesse lugar feio. Nesse lugar horrível. A gente tem que entender que não eram corpos, né, cadáveres, esqueletos estendidos. Era uma bagunça de ossos. Ossos espalhados por todo jeito, de todo tipo, de toda forma, de todo tamanho. Não é? Todo tipo ali. Então a visão que o profeta teve da situação não era boa. E a Bíblia vai dizer que Deus o colocou no meio. E Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Me fez andar ao redor deles. E me fez olhar para tudo aquilo. E Ele pôde perceber que eles estavam ali na superfície e já estavam sequíssimos. Sequíssimos. Às vezes estamos vivendo situação de sequidão. Às vezes estamos vivendo situações que nos levam a ficarmos tristes, a ficarmos abalados, não só emocionalmente, mas às vezes até espiritualmente falando. Perdemos a nossa fé, perdemos a nossa autoridade espiritual, perdemos aquela força de servir a Deus com alegria, de estar na casa de Deus. Às vezes perdemos o nosso ministério, perdemos aquela alegria de servir ao Senhor, porque as coisas se tornaram tão secas, tão difíceis. Às vezes o tempo de vale se prolonga tanto, e a gente se torna seco, como aqueles ossos. Mas há uma esperança para cada um de nós. Há uma esperança para nossas vidas nesta manhã.
A gente tem que entender que quem levou o profeta para aquele vale não foi o que ele estava vivendo, foi o próprio Deus. O próprio Deus que toma ele em suas mãos e leva até ali. E não quer dizer que ele estava castigando o profeta, nem que ele estava colocando o profeta à prova, ou levando o profeta para uma situação de luta e dificuldade. Às vezes Deus quer ensinar coisas para nós no meio do nosso vale, no meio do nosso deserto. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar no seu coração nesse momento que você está vivendo, nessa situação que você está passando. O problema é que eu e você, às vezes, passamos por um momento de luta e não pensamos nesse momento. Ignoramos. Queremos deixar de lado, não vou pôr a mão nesse problema porque senão vai piorar. E a gente acha que, como diz o palavreado, empurrar com a barriga vai resolver. Não dá para empurrar com a barriga algumas situações. A gente tem que sentar e resolver. A gente tem que sentar, pôr o problema na mesa e planejar uma solução. Orar por uma solução. Buscar por uma solução. Clamar a Deus por uma solução. Isso é o que Deus faz com o profeta. Deus leva o profeta no meio do vale. Coloca ele naquela visão aterradora. E Deus faz uma pergunta para ele. Acaso pode reviver esses ossos? A pergunta é de Deus para o profeta. E a pergunta de Deus para você nessa manhã é a mesma. Acaso pode ter uma solução esse problema que você está carregando? Acaso pode ter uma solução essa luta que você está passando? E o profeta não responde. Ele devolve a pergunta para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Nós gostamos de orar assim, não gostamos? De vez em quando a situação está complicada, está tudo muito difícil, a gente olha e diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Ele sabe, claro que ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Se em você há fé, se em você há esperança, se em você há ainda autoridade para repreender, para colocar em ordem, para chamar à existência aquilo que não existe. Deus às vezes nos coloca numa situação complicada para nos lembrar que nós temos que tomar decisões e tomar posição diante daquilo que nós estamos vivendo. Então nessa manhã eu quero desafiar você. Se Deus tem colocado você num vale, se Deus tem levado você para um deserto, se Deus tem colocado você à prova por uma situação, por uma enfermidade, ou por algo que está acontecendo na sua casa, na sua família, eu quero dizer para você o seguinte: não devolva a pergunta para o Senhor, mas responda a pergunta que Ele está te dizendo. Amém. Responda. Quando o profeta devolve a pergunta para ele, ele diz: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas. Então Deus dá uma ordem para ele. Deus dá uma ordem para ele e diz assim: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então nós temos que ter, às vezes, intrepidez, coragem, força, para diante de uma situação contrária, você se levantar e dizer: problema, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Eu não aceito esse problema. Eu determino que esse problema acabe. Eu determino que essa doença saia. Nós temos que aprender a profetizar. A profetizar. E profetizar não é falar daquilo que está acontecendo, mas é falar daquilo que eu quero que venha a acontecer. O profeta podia ficar só com a visão. Estou aqui, o vale é feio, os ossos são secos, não tem vida, esse lugar é um lugar de morte, é um lugar de tristeza, é um lugar de angústia, é um lugar de solidão, é um lugar... Ele podia ficar na lamentação. Mas o profeta resolve ouvir a palavra do Senhor e colocar a palavra do Senhor em ação. E ele, com essa palavra em ação, ele profetiza, e nós já vimos o resultado
do que aconteceu. Então eu e você precisamos aprender a ser o profeta no meio do nosso vale. Você é o profeta no meio do seu vale. Eu sou o profeta no meio do meu vale. Nós temos que agir como profetas no meio das nossas lutas e tribulações. Você está lá no teu dia a dia, está trabalhando. Está tudo indo bem. De repente, surge uma necessidade, surge um problema, surge uma dificuldade, quebra uma máquina, estraga um negócio, rompe um trabalho, alguma coisa que você está fazendo. O que você vai fazer? Lamentar? Chorar? Desistir? Chamar a mamãe? Não dá. Você tem que profetizar. Profetizar. Ao invés de você olhar e falar assim, pronto. Nossa, não vou terminar o trabalho. Meu Deus, agora o patrão vai ficar bravo. Agora o dono da obra vai brigar comigo. E vai... Não, você olha para aquilo e diz assim, em nome de Jesus, essa máquina quebrou, o trabalho deu errado, nós vamos começar e vamos fazer de novo e vai dar tudo certo. Amém. É assim, eu tenho que profetizar. A máquina quebrou, vai funcionar em nome de Jesus. Nós não usamos a nossa fé no dia a dia. A gente acha que a fé é para usar aqui na igreja. E igreja, a gente não é aqui, a gente é lá fora. É no dia a dia seu, é no teu trabalho, é no teu momento, na tua hora. Sexta-feira eu estava saindo de Manhattan, tarde já. Como toda sexta-feira é um dia bem corrido. Terminei meu último trabalho, meu último delivery. Estava ali por volta da rua 60, ali com a parque. Furou o pneu do meu caminhão. Furou o pneu do truck. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Olhei para o pneu, olhei para o caminhão, olhei para o relógio, queria tanto ir embora para casa, não é? E falei assim, aonde eu vou arrumar agora um borracheiro, uma loja? Tinha que comprar, estourou o pneu, tinha que comprar outro pneu, novo. Falei, aonde eu vou arrumar isso agora? Aí, claro, a gente vai lá no papai Google, né? Peguei lá meu celular, né? Thai Shop, tal, gastei meu inglês. Near me. Poxa vida, eu não conhecia. Primeiro assim na página, assim, ó, 1 milha aí, 1,2 milha de mim. Já, Javier, deve ser o Javier, um hispano. Fui lá, falei, vamos lá para ver, né? Fiquei pensando assim, no meio do Harlem eu estava. Não sei se vai ter uma loja de pneu aqui. Cheguei lá numa portinha assim, pequenininha, assim, igual essas portas nossas assim. Tinha uma plaquinha na frente, falei, meu Deus do céu. Tinha um rapaz do lado de fora consertando um carro. Falei, não vai consertar o caminhão, não vai ter jeito, né? Mas desde a hora que Deus me mostrou o Google ali, a loja, eu falei, Senhor, que lá seja o lugar da minha vitória, que lá seja o lugar que conserta. Mas eu juro que eu olhei assim e falei assim, não vai consertar. Quando eu bati o olho naquela lojinha, eu falei, não vai consertar. Não vai consertar. Aí eu chamei um rapaz lá, perguntei para ele, você trabalha aí? Ele falou assim, com o outro ali. Aí eu já fui no outro, perguntei. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei assim, preciso arrumar o caminhão, estava parado mais para trás assim. Ele olhou para o caminhão. Eu arrumo para o senhor, fica tranquilo. Glória a Deus. Mas a gente tem que aprender a crer, a profetizar, a buscar, a colocar nas mãos de Deus a nossa necessidade. E realmente, meia horinha ele fez ali o serviço. Ele tinha o pneu, que eu achei que ia ser difícil achar, porque é um pneu de caminhão, você não encontra em qualquer lugar. Ele tinha pneu, ele tinha máquina, ele tinha tudo, resolveu tudo. Meia hora, 40 minutos, resolveu o problema, peguei o meu caminho e vim embora. Vim embora para casa. Então, nós temos que aprender a não lamentar, a não murmurar, a não achar que tudo o que acontece é para o nosso mal. Eu tenho certeza que se aquele pneu furasse dali meia hora, no meio da 95, aí eu não ia ter ninguém mesmo para arrumar meu pneu. Eu não ia ter ninguém para arrumar. Eu não ia ter loja, eu não ia ter nada. Nada. Então, Deus está no controle de tudo. Até aquilo que não parece bom, se torna em bem, porque Deus está no controle. Pode ser um vale de ossos secos, mas pode se transformar num grande exército. Amém? Amém. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus ao nosso favor. A usar as ordens de Deus ao nosso favor. Eu quero desafiar você. Aprenda a profetizar sobre a sua vida.
Aprenda a usar a palavra de Deus ao teu favor. Use a palavra. Olha o que o profeta faz. Deus dá uma ordem e ele então profetiza. E olha que interessante. Se você pegar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: então, eu profetizei, segundo me fora ordenado. Então, eu profetizei, conforme Deus me mandou. E enquanto eu profetizava, diga isso, enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Olha que interessante isso. Ele não disse assim, depois que eu profetizei. Alguns dias depois que eu profetizei. Uma semana depois que eu profetizei. Não. A Bíblia vai dizer o quê? Que enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntaram, cada osso ao seu osso. Irmão, a ação de Deus ela é imediata quando eu coloco a palavra dele na frente. Quando eu profetizo, não é para amanhã, é para hoje, é para agora. O que você precisa hoje? Qual a sua necessidade hoje? É o cansaço? É a tristeza? É a angústia? É o trabalho? O que você precisa? Profetiza, querido. Aprenda a profetizar sobre as suas lutas. Aprenda a profetizar sobre aquilo que você quer que aconteça. Olha, nós temos a palavra do mês. Eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. O profeta não desejava ficar num vale de ossos secos. O profeta desejava estar no meio de um exército. E ele então profetizou, conforme o Senhor ordenou. Então Deus está te ordenando hoje. Deus está colocando uma ordem no nosso coração hoje. Aprenda a profetizar. Profetize aquilo que você quer que seja feito. Ainda que você não enxergue. Pastor, a minha visão é só de um vale de ossos secos. Profetiza, querido. Diga, vale de ossos secos, tenha vida outra vez. Ah, pastor, meu casamento parece um vale de ossos secos. Profetiza, casamento, você vai florescer de novo em nome de Jesus. É assim que nós fazemos, é assim que nós cremos, é assim que a gente coloca a nossa fé em ação. E olha, não tem que esperar muito, porque enquanto eu profetizo, Deus trabalha. Deus trabalha, Deus age, Deus vem, Deus faz. Agora, quando você profetiza, Deus age de forma poderosa. Quando nós usamos a palavra ao nosso favor, quando nós não paramos na lamentação, quando nós não paramos no choro, quando nós não desistimos, nós nos levantamos, nos colocamos de pé, Deus honra a sua palavra. A Bíblia vai dizer para nós em Isaías, o outro profeta, ele vai dizer assim, que Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. A minha palavra, diz o Senhor, ela vai e não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o que eu a enviei. Então, quando eu envio uma palavra sobre a sua vida, eu digo para você, querido, seja sarado, recebe a cura, querido. Quando você está na sua casa, e você é o profeta da tua casa, você é o profeta do teu trabalho, você é o profeta no meio do teu vale, você é. Ai, pastor, mas será que eu posso? Eu não sou pastor. Querido, você está ungido, você está cheio da palavra, você está cheio da presença do Senhor, você pode sim profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. A autoridade de Deus está na palavra e a palavra está no teu coração. Amém. Você tem autoridade para isso. Glória a Deus. E Deus está chamando a igreja para usar a autoridade nesses dias. Para tomar essa autoridade em suas mãos. Tomar as rédeas outra vez. E dizer, aqui nós não aceitamos a presença do inimigo. Aqui nós não aceitamos a morte, aqui nós não aceitamos a sequidão, aqui nós não aceitamos a doença, aqui nós não aceitamos a enfermidade. Nós proclamamos, nós profetizamos cura, libertação, bênção do Senhor. Você tem que tomar essa autoridade. E quando você profetiza, 4 coisas acontecem. 4 coisas acontecem quando você profetiza. Primeiro,
tudo se organiza. Tudo se organiza. A Bíblia diz o quê? Que enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntaram cada um ao seu osso. Os ossos estavam espalhados. Eu não sei como que eles sabiam quem era de quem. Mas na hora que Deus deu a ordem, querido, os ossos foram procurando seus pares. E foi se ajuntando e tudo foi se organizando. Então aprenda. Pastor, minha vida está uma bagunça. Profetiza. Amém. Profetiza, porque quando você profetiza, a primeira coisa que acontece é que Deus organiza o seu caos. Deus organiza a sua casa. Deus organiza a sua vida. Pastor, minha vida financeira está uma bagunça. Eu estou com tudo arrebentado. Cartão de crédito virado do avesso. Ai, pastor, o que eu faço? Profetiza, querido. Amém. Profetiza. Diga, eu vou pagar esse cartão. Eu vou resolver essa dívida. Eu vou resolver esse problema. Eu vou mudar a minha vida. Profetiza. Amém. Profetiza. Eu vou mudar meu casamento. Eu vou mudar meus filhos. Então, eu vou cuidar de tudo. Eu vou fazer porque Deus está comigo. Amém. Você tem que profetizar. Você tem que colocar em ordem. Você tem que clamar. Porque Deus vai organizar a sua vida. Toda essa bagunça, esse caos, essa desordem, tudo será organizado em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra coisa interessante que acontece quando a gente profetiza é que Deus restaura. A Bíblia vai dizer que eles começaram a se juntar, osso com osso, e eis que começou a haver tendões, cresceram as carnes, as peles sobre eles, e eles começaram a se restaurar. Talvez você está vivendo uma situação em que você diz, não, quebrou, não tem mais jeito, não consigo resolver, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não tenho força, capacidade ou condição de resolver isso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus pode reconstruir. Amém. Tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está desorganizado. Deus restaura. Ele restaurou os tendões, restaurou a pele, restaurou a carne. Ele foi restaurando aqueles ossos secos e transformando em gente de novo. Então, numa situação, irmão, pensa comigo. Eu acho que o profeta está certo no que ele respondeu. Eu não critico o profeta. Quando Deus perguntou para ele, pode esses ossos reviverem? Você pergunta para mim, eu dizer também, não pode. O Senhor que sabe. Não é? Por quê? Vamos ser sinceros? A gente tem um probleminha em casa e já acha que não tem solução. Imagina os ossos secos. Não é verdade? Mas veja, se houve solução para os ossos secos, você acha que não tem solução para isso que você está vivendo? Você acha que Deus não tem autoridade e poder para resolver essa situação? Você acha que Deus não tem força para mudar essa história que você está vivendo? Querido, ative a sua fé. Ative o seu lado profético. Coloque em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração aqui semana por semanas. Por dias e dias. Coloque, clame, chame a Deus. Chame à existência as coisas que não existem, diz o Senhor. Chame à existência. Eu e você temos que colocar a força, o poder de Deus em prática. E olha que interessante, a terceira coisa que acontece aqui, Deus levanta aquele exército. Ele diz que ele organiza os ossos, ele restaura a carne, os tendões, os músculos, e depois ele coloca de pé. No capítulo 10 vai dizer assim, que e viveram e puseram-se em pé. Viveram e puseram-se em pé. Um exército sobremodo numeroso. Deus então, ele organiza, ele restaura e ele põe de pé. O que está caído na tua vida? O que o inimigo derrubou na sua casa? O que está aí nesse momento como quem não tem mais vida, como quem não pode mais parar de pé, como quem não tem mais força nem autoridade? O que você está vivendo? Deus quer colocar de pé outra vez. Deus quer restaurar o seu ministério. Há homens, mulheres aqui que já serviram a Deus de forma poderosa, já estiveram à frente, já estiveram trabalhando, e hoje fica, pastor, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, pastor, não sei se eu quero, não sei se eu não quero.
Meu irmão, deixa Deus colocar você de pé de novo. Deixa Deus colocar de pé. Profetiza. Eu vou levantar, eu vou andar, eu vou caminhar de novo. Eu vou andar em fé, eu vou andar em verdade, eu vou andar em vitória. Eu vou alcançar o meu objetivo outra vez. Amém? Amém? Deus quer levantar, Deus quer restaurar, Deus quer organizar a nossa casa. E Ele tem um jeito especial de fazer isso. Ele tem um jeito especial de fazer isso. E a quarta coisa que Ele faz, quando você profetiza, Ele organiza, Ele restaura, Ele levanta e Ele traz a vida. Amém. Ele traz de novo a vida. No capítulo 37, no versículo 9, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Aqui está o Neshama do Senhor outra vez. Outra vez o Neshama do Senhor, o sopro do Espírito que traz vida. A palavra, a ordem do profeta organizou, a ordem do profeta levantou, a ordem do profeta trouxe vida. Mas na hora de trazer o fôlego, Deus sopra outra vez. E Ele diz, declara aos quatro ventos, ó Espírito, vem e sopra sobre esses mortos para que vivam. O que está morto na tua casa que está precisando reviver, querido? É seu ministério? É aquele amor que você tinha por Deus? É aquele desejo de servir que você tinha antigamente e hoje já não tem mais? Às vezes a gente está em casa, não tem nem desejo de ir na igreja mais, pastor, estou tão triste, tão desanimado, estou com a minha fé tão pequena. Meu irmão, deixa Deus reviver isso. Deixa Deus soprar o Neshama dele outra vez e reviver na tua casa, na tua história, reviver novamente através do Espírito. Irmão, tudo que você precisa fazer nessa manhã é profetizar ao caos da sua vida, é dar ordens para que se torne tudo a normalidade. Enquanto eu profetizava, disse o profeta, a ação de Deus foi instantânea. Não é para amanhã, não é para depois, é para o hoje, é para o agora. Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje, agora, nesse momento. O que Ele espera de você é uma coisa só: profetiza, ó filho do homem. Foi só isso que Ele disse. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Profetiza. Põe a mão na sua cabeça aí. Não precisa falar alto não, para ninguém ver. Guarda aí no teu coração. Mas profetiza aí. Pede aquela mudança que você precisa. Pede aquela cura que você precisa. Pede aquela situação que tem que ser transformada. Profetiza sobre a sua vida. Diga, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu serei curado, eu serei sarado, eu serei próspero. Coloca aí, profetiza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O profeta vai dizer, então eu profetizei, segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos, se juntaram, cada um ao seu próprio osso. Lembre-se, deixa eu lembrar você. O sábio escreveu o livro de Provérbios, e no capítulo 18, no versículo 21, ele deixou uma palavra para nós, que ela para mim, ela é uma palavra mestre do coração da gente. Guarda esse versículo para o teu coração. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a morte e a vida está na minha boca. A morte e a vida está naquilo que eu falo. Quais são as palavras que você tem profetizado sobre a sua casa? Porque toda vez que você abre a boca, meu querido, é uma profecia. Toda vez que você abre a boca, é uma profecia. Toda vez que você fala com seus filhos, é uma profecia. Toda vez que você fala com a sua esposa, é uma profecia. Toda vez que você fala
com o pastor, é uma profecia. Toda vez que você fala com o seu patrão, é uma profecia. O que você tem falado do teu trabalho nesses dias? Que porcaria de trabalho é essa? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho. Aí amanhã você fica em casa e não sabe por quê. Porque Deus olhou e disse, meu servo não aguenta mais esse trabalho, deixa eu tirar ele de lá. E ele tira. Ele tira. Não é? Você olha para esse marido bonito seu. Não é bonito não, pastor. É sim, irmã. Olha com os olhos da fé. Ele é lindo. Profetiza, irmã. Profetiza, vai ficar bonito. Não é? Maravilhoso. Você tem que profetizar. O que você tem dito do teu esposo? O que você tem dito da tua esposa? Nossa, essa mulher minha só me dá... Ah, meu Deus do céu. Meu cartão de crédito. Meu Jesus. Você está profetizando. Não é? Ela vai continuar gastando. Eu orei muito. Achei ela uma mulher super econômica. Super econômica. Uma benção. Uma benção. Amém. E quando ela gasta demais, ela passa mal. Eu orei e falei para Deus colocar um anjo do lado dela. Estou brincando. Mas veja, o que você fala tem peso no reino dos céus. A minha palavra tem peso no reino dos céus. Aquilo que eu digo, aquilo que eu ponho para fora. Sabe por quê? Toda palavra, o que ela é, irmão? Ela é um sopro. Estou falando, estou soprando. Eu estou expirando. Eu estou me chamar. Então tudo que aquilo que eu falo, eu sopro vida. Se eu olho para os meus filhos e falo, vocês não prestam, vocês são ruins, vocês não valem nada, eu estou soprando para eles. Olha aqui, o Espírito que eu estou mandando para vocês é esse aqui, ó. Vocês não prestam, vocês não... É a profecia. Agora, se eu olho para os meus filhos e falo assim, meus filhos são lindos, abençoados, são crianças maravilhosas, são meninos lindos, são obedientes. Não são, profetiza, querido. Profetiza. Profetiza, porque aquilo que eu quero que torne a ser, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que expressar aquilo que eu espero e não aquilo que eu vejo. Ah, meu marido é feio. Eu sei, filha, mas vai nessa tua força que Deus é contigo. Deus é contigo. Eu falo para você, ela orou pouco. Eu oro mais. Casei com a mulher bonita. Ela orou pouco, casou com homem feio. Paciência. Deus ouve as orações. Eu orei mais e eu venci. Glória a Deus. Então veja, você tem que profetizar sobre a sua casa. Você tem que colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Na minha boca, a morte e a vida estão no poder da minha língua. Eu declaro vida para minha casa ou morte para minha casa. Eu declaro vida para minha empresa ou morte para minha empresa. Eu declaro aquilo que eu quero que aconteça. Mas pastor, está um caos. Declara a organização. Está um caos. Está uma bagunça. Declara aquilo que você quer ver. E não aquilo que você está vendo. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para nós? Ele diz o quê? Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Por fé. Os meus olhos veem o vale de ossos secos. Mas a minha fé, pela minha fé, eu posso ver um grande exército muito numeroso. Eu tenho que aprender. Romanos capítulo 4, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai ensinar para nós o quê? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Pastor, não existe paz e casa. Chame à existência. Comece a dizer, essa casa é uma casa de paz. Essa casa é um ambiente de harmonia. Essa casa é um ambiente onde todos andam tranquilamente, ninguém briga, ninguém discute, ninguém fala palavrão. Aqui na minha casa é um ambiente de glória. A minha casa é um lugar da presença de Deus. Vai lá no quarto dos teus filhos, querido. Vai na cama, vai no berço das crianças e profetiza. E ore e diga, Senhor, esta casa é um lugar de paz. Os meus filhos são educados. Meus filhos são saudáveis. Meus filhos são abençoados. É assim que a gente põe a palavra de Deus em ação. É assim que a gente coloca as coisas de Deus no lugar devido. Eu e você precisamos aprender isso.
a importância de chamar à existência, de trazer à vida o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós temos um Deus que é poderoso demais. E nós ficamos só olhando para o que existe. Pastor, o que eu vejo é caos. Pastor, o que eu vejo é problema. Pastor, o que eu vejo é luta. Pastor, o que eu vejo é prova. Pastor, o que eu vejo é vale. Pastor, o que eu vejo é problema. Não, querido. Começa a olhar com os olhos da fé. Começa a olhar com os olhos de Deus. Começa a olhar com o mesmo olhar que Deus tem para você. E começa a proclamar vida. Começa a proclamar vitória.